Se você quiser ir pegar um café, um refrigerante, fique à vontade. Não sabia. Vamos já abrir a nossa Bíblia, Salmo 23, para continuar a nossa jornada. Davi está nos descrevendo como é passar um dia sob os cuidados do pastor dos pastores. Quando amanhece o dia, ele olha para o rebanho que Deus lhe deu, para as oportunidades, e ele diz: o Senhor é o meu pastor. Diante de algumas tarefas e compromissos que se apresentam, e algumas necessidades que se apresentam, Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Versículo 4 funciona como uma transição do recorte que existe do versículo 1 ao versículo 3 para o recorte que existe no 5 e no 6, que nós vamos ver amanhã cedo. Há uma mudança clara de pronome aqui. De ele para tu. Da terceira para a segunda pessoa. Davi deixa de falar sobre o pastor. Ele me faz andar. Ele me leva a pastos verdejantes. Ele refrigera minha alma. E agora ele passa a falar com o pastor. Tu estás comigo. Tu preparas uma mesa. Tu unges a minha cabeça com óleo. A gente poderia selecionar uma série de acontecimentos que talvez teriam motivado Davi a escrever esse salmo. É possível desligar só esse aqui? Esses dois? Acho que sim, né? Estou sem voz já. Desculpa o pessoal que está aqui na frente. Se ficar muito quente, vai para o fundo, por favor. Mas aqui, é possível que Davi esteja falando sobre quando ele perdeu o reino para Absalão. Davi está fugindo com toda a sua comitiva e a família real. Ele foi avisado. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 15. Ele foi avisado. Absalão tomou o reino e o povo está com ele. É melhor você fugir antes que algo pior aconteça. Então ele sai com a comitiva real, com a sua família, alguns valentes e leais guerreiros com ele, que ele precisava guardar, crendo que o Senhor refrigeraria a sua alma. Eu disse hoje de manhã que Deus refrigera a nossa alma nos guiando pelos seus próprios caminhos justos e retos. O Senhor guiando a vida de Davi pelos caminhos certos, pelas veredas justas, não porque ele merecia, mas por causa do nome dele. Davi talvez estivesse expressando aqui uma circunstância tanto espiritual
quanto física. Talvez para Davi a pior circunstância de aflição espiritual seja a sua fuga de Absalão. Aparentemente parece que ele sofreu mais ao fugir de Absalão do que ao fugir de Saul. Segundo Samuel 15 descreve a fuga de Davi descendo pela encosta das oliveiras, fugindo, chorando, com a cabeça coberta em sinal de luto e de vergonha e descalço, em sinal de completa entrega. Davi subitamente foi da alegria aos prantos, da coroa na sua cabeça, agora um pano de saco cobrindo a sua cabeça. Das sandálias reais, um símbolo de realeza, agora pés descalços. Do palácio para o deserto. Mudou muita coisa para Davi. Sabe que não mudou? O pastor de Davi. Ele ainda estava lá. Davi seguia sofrendo as consequências do seu pecado e do pecado de outras pessoas. Alma aflita, angustiada. E ele seguia fugindo. A minha primeira pergunta da noite para você é: quais circunstâncias espirituais têm te afligido hoje e têm te conduzido a vales de sombra da morte? Eu tenho certeza que tem alguma coisa aí no fundo do seu coração que te aflige. E quando esse assunto vem à tona, ou quando isso bate, ou quando essa realidade se escancara diante dos seus olhos, a nossa vontade é rasgar o tecido da realidade e propor uma nova realidade que se encaixe no nosso modelo ideal de verdade. Mas nós não podemos fazer isso. Davi não podia fazer isso. Ao invés de rasgar o tecido social da verdade, ele rasga suas próprias vestes. Deus continuava a guiar Davi por veredas justas. Os pastos verdes, de refresco, de vigor, são veredas justas, são sinal de justiça de Deus. O vale da sombra e da morte também é vereda justa. Porque não importa onde a gente está, importa com quem a gente está. O vale só é bom o suficiente porque Deus está lá, e não o contrário. E o vale da sombra e da morte só é suportável porque Deus está lá. Essa expressão, vale da sombra da morte, é uma palavra só que aparece no hebraico. Salmavet. Aparece 18 vezes. A única tradução que parece preservar essa tradução é a ARA e a ACF. Revista atualizada e corrigida e fiel. Vale da sombra e da morte. Então, uma pequena variação quando aparece no Novo Testamento. O Senhor Jesus parece colocar um artigo entre essas duas palavras e transformar algo que era um conceito em uma realidade. Ele disse que agora existe a terra da morte e a sombra da morte. De fato, concretizando que tem experiências espirituais que nos conduzem a dores físicas, momentos muito difíceis. Olha o que diz o Salmo 107, finalzinho, versículo 10. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. 12. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na aflição, clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Ali onde você densas trevas e escuridão, é essa mesma palavra, vale da sombra e da morte. Essa palavra pode tanto funcionar como referencial ao medo, mas parece que a progressão da revelação das Escrituras vai progredindo e a cada vez mais se refere a um lugar real de sofrimento. Como se existisse um encontro marcado entre nós e o sofrimento.
Como se existissem alguns vales na nossa vida em que a única alternativa que Deus nos deixa é olhar para baixo, até que a gente perceba que Ele está do nosso lado. O que é que faz o vale da sombra e da morte se tornar suportável? Vara e cajado, instrumentos de correção e de guia do nosso Deus. A vara era tipo um porrete, um cacetete, que o pastor usava preso aqui na sua cinta, e o cajado é aquele que a gente vê em desenho, um pedaço de madeira com a ponta entortada, tipo um semicírculo. E ele tinha o intuito de... o cajado, ele encaixava perfeitamente no pescoço da ovelha para trazê-la de volta. Lá em Israel, em alguns terrenos cheios de vales e penhascos, algumas delas ficavam presas lá embaixo, fora do alcance das mãos do pastor. Então ele enganchava o cajado no pescoço e puxava ela para cima. A vara era um instrumento de proteção, é a arma que ele tinha. Tinha um tipo de instrumento que podia ser colocado na ponta e essa vara, esse porrete, virava tipo de uma espécie de uma lança. Então ele servia tanto para dar pancada quanto para estocar algum animal perigoso. E às vezes, inclusive, nas próprias ovelhas, nas desobedientes, e às vezes como um instrumento de perceber se tem alguma coisa diferente. Se tem uma coisa que o pastor faz o dia inteiro é contar suas ovelhas. O dia inteiro contando. Lembra da parábola das 100 ovelhas, em que uma se perde? O Senhor Jesus estava usando uma linguagem que eles conheciam muito bem. Qualquer pessoa que conhecesse um pastor, conhecesse o mínimo da função de um pastor, saberia que tem uma coisa que ele faz o dia inteiro é contar. E muitos deles como um recurso mnemônico, né, de memória, e também como recurso de adaptação da ovelha à sua própria voz, que era o que ela reconhecia. Ele contava as ovelhas cantando os números. Então ele ia passando, principalmente na hora de entrar no aprisco à noite, enquanto a noite ia caindo, ele contava 1, 2 e dava uma porretada. E se ao invés de um bé fosse algum tipo de animal, som diferente, ele sabia que ele tinha um perigo. Então, os instrumentos Deus utilizava na vida de Davi para conduzir o seu coração por veredas retas. Por quê? Porque o conforto faz mal para a gente. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Às vezes a gente olha para os nossos filhos e por mau uso que eles fazem de coisas boas que nós damos a ele, a gente questiona e fala, por que você não cuida bem? Se você cuidar bem, você tem para sempre. Se você demonstrar cuidado, zelo com as suas coisas, elas vão durar mais tempo. De vez em quando a gente solta não tem vontade de comprar mais nada, porque vocês não cuidam de nada. O conforto faz mal para a gente. A gente olha para o conforto como se fosse uma oportunidade para descansar, ao invés de uma oportunidade para servir ainda mais. Mateus 4, 16, a partir do 15, aliás, diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia entre as trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra e da morte. Daí em diante, sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Isso é uma virada de chave muito grande. Na nossa filosofia, dificuldade é sinal de desaprovação. Dificuldade é sinal de portas fechadas. Dificuldade é uma coisa negativa. Vale da sombra da morte é uma coisa negativa. É por isso que a gente lê esse versículo, em vez de focar na vara e no cajado, ou na presença do pastor, a gente foca no vale da sombra e da morte. A gente muda o protagonista da história e isso não faz sentido nenhum. Só existem 2 personagens nessa história: o pastor e as ovelhas. O Vale da Sombra não é um personagem que de repente rouba o protagonismo e vai continuar agindo até que algo aconteça. Não, é cenário. Vale da Sombra e da Morte é cenário, onde Deus quer nos conduzir e nos ensinar algumas coisas. Não existe nenhum momento da nossa vida em que o mal, a dificuldade ou o sofrimento se torne protagonista. Deus é sempre o protagonista da nossa história. E quando Ele nos conduz, Ele quer ensinar que o Deus bondoso provê pastos verdejantes e água tranquila para beber,
mas também provê vales sombrios, lugares difíceis, perigosos, escuros. E às vezes, esses lugares são o nosso próprio coração. A minha avó, falecida avó, dizia um ditado assim: coração dos outros é terra que ninguém vai. E não é verdade? A gente nunca sabe o que se passa na mente e no coração de uma pessoa. Isso é verdade para o nosso próprio coração. Quantas vezes a gente responde de maneira automática quando alguém pergunta: tá tudo bem? Tudo bem. E no fundo, não está nada bem. Nosso coração passa por um profundo vale de sombra e de morte. Talvez você esteja nesse exato momento passando por um vale desses. Você olha em volta e vê escuro, cercado de montanhas. Uma outra característica desse vale era a ausência de água, comida, pastagem, um lugar para descansar. Então, o pastor ele tinha que ter o cuidado de, ao longo do percurso em que ele conduzia suas ovelhas, do aprisco ao aprisco, era fazer com que não ficasse preso em um vale desses ao cair da noite, porque era muito difícil de sair com centenas, dezenas ou talvez milhares de ovelhas. No Vale da Sombra da Morte, no Vale da Sombra e da Morte, Deus tira todo o recurso que possa fazer a gente tirar a nossa confiança dele. Sabe qual é o único recurso que ainda está à nossa disposição quando estamos no Vale da Sombra e da Morte? A oração. Essa nunca falha. Por que que Deus faz isso? Para nos ensinar que a oração deveria ser o nosso primeiro recurso e não o último. Nós precisamos nos acostumar, em primeiro lugar, orar por uma situação. Olha o que diz em Lucas 1, a partir do 76. Esse trecho aqui é uma música, um cântico dos que são cantados no Evangelho de Lucas, em ocasião do nascimento, da anunciação do nascimento do Senhor Jesus. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Interessante a gente olhar para essa história e ver como essa expressão vai progredindo em revelação até ela ganhar contornos que parecem ser mais reais para a gente. A gente lê Vale da Sombra da Morte e automaticamente remete a um lugar de medo. Eu tenho medo que Deus não vá prover para minha família. Eu tenho medo que eu não vá suportar tal situação. Eu tenho medo de perder alguém. Eu tenho medo de perder o meu emprego. Eu tenho medo de não conseguir um sonho que eu estou orando e lutando há tanto tempo por ele. Até que esse medo, ele praticamente se materializa diante dos nossos olhos. E a gente não tem outra alternativa a não ser olhar para cima e clamar ao Senhor que nos salve. Durante a nossa vida, nós somos convidados ou simplesmente carregados por Deus para lugares como esse vale. E a gente pode experimentar momentos de muita intimidade com Deus. Na nossa família, a gente tem algumas situações em que a gente precisou... A única alternativa que a gente tinha era sentar e orar. E nessas vezes que o Senhor nos conduziu a isso, as nossas orações foram muito simples. Senhor, está acontecendo isso e nós não temos uma solução ou não há nada que se apresente diante de nós. Eu não sei o que fazer. Amém. Em nome de Jesus, amém. Eu vou contar uma história que eu já contei algumas vezes e a Paula fala que toda vez que eu conto eu aumento. Mas é que não é porque eu estou aumentando, é porque eu esqueço. Aí eu adiciono um detalhe mais dramático ainda. Segundo mês de seminário lá no Palavra da Vida Norte,
A gente estava indo para a aula de manhã, a gente passou o último restinho de manteiga no pão e só tinha arroz e batata para comer. O que a gente vai fazer? Estava lá do outro lado do país, não tinha o que fazer. Se estivesse perto, era só correr na casa do pai, na casa da mãe, de algum amigo, pedir ajuda. Não tinha isso. Nós sentamos na cama, que era sofá e que era tudo, né? A gente morava numa kitnet, bem pequenininha. A gente morava no Pará, era tão pequenininha que para beber água de noite eu esticava a mão na geladeira assim. A gente orou isso. Senhor, só tem batata e arroz para comer. Se é isso que o Senhor quer dar pra gente, é isso que a gente vai comer. Nós cremos no seu poder para suprir. E é isso. A gente foi para a aula, nossa casa, a nossa kitnet. Ficava bem pertinho do lugar de aula, a gente foi para lá. Talvez, eu não lembro, mas é bem possível que a gente estava prestando atenção na aula e o coração na geladeira. Lembrando e pensando, o que vai ser de nós? Até que no intervalo de uma aula para outra, uma amiga nossa, a Andresa, ligou para Paula. Falou, Paulinha, tem uma pessoa querendo dar uma oferta para vocês. Imagina, a Paulinha do jeito que é. E aquela oferta caiu na hora e foi o dinheiro, na época era um dinheiro para a gente comprar comida para o mês inteiro. Foi uma hora e 15 de Vale da Sombra e da Morte. Mas, às vezes, quando nós passamos por essas situações, como nós aprendemos, por exemplo, em Deuteronômio 8, quando Deus diz para o povo, sabe por que eu carreguei vocês durante todo esse tempo no deserto? Para ver o que tinha no coração de vocês. Do que é que você é feito? O que é que move o seu coração? Se Deus resolver agitar as águas com a vara e o cajado dele, o que é que ele vai encontrar? Deuteronômio 8:2 diz, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Que interessante essa maneira de Deus de tratar o nosso coração. O Vale da Sombra da Morte é uma metáfora para medo do futuro, porque a gente tem incerteza no presente e porque a gente se esqueceu do passado de cuidado que Deus tinha. Mas ele se torna algo além de uma metáfora quando a gente está de fato lá e não tem para onde ir, não tem para onde correr. E talvez a gente se encontre que nem Davi, descendo um desfiladeiro, os meninos atrás dele, a esposa, os amigos, os servos, o rei com a cabeça coberta, descalço, chorando, lamentando, de noite, no escuro, com medo, frio. Deus de vez em quando troca o nosso choro por riso. Um outro motivo, e quando essa revelação progride até chegar no Senhor Jesus, como nós acabamos de ler, nos mostra que o povo que vivia em sombras, em trevas, viu uma grande luz. Essa grande luz é o próprio Senhor Jesus, o pastor que hoje inunda o nosso coração. Quando Davi fala, porque tu estás comigo, ele traz a ideia não de um pastor que vai à frente chamando, vem por aqui, mas um pastor que está do lado, junto com a sua ovelha, dizendo, eu sei por onde nós estamos indo. Eu tenho uma vara para proteger e tenho um cajado para guiar. Jesus está sempre ao nosso lado, conhece as nossas necessidades, as nossas aflições, os nossos pecados, o nosso coração duro, a nossa ira, a nossa falta de amor. Ele está sempre do nosso lado, nos conduzindo por esses vales sombrios e escuros. Por vezes, ele precisa usar o cajado para me aproximar dele mesmo, e o bordão para me lembrar de a quem eu pertenço. Às vezes o que falta, ou o motivo pelo qual o Senhor nos conduz a esses vales, é simplesmente para confessar pecado. Falta de cuidado, falta de paciência, falta de oração,
falta de dedicação, falta de reconhecer que está errado. Uma primeira lembrança, enquanto estamos sendo conduzidos aos vales sombrios e escuros de morte, é lembrar que o nosso recurso mais precioso deveria ser o primeiro e o último, é a oração. O segundo é, comece a pensar por quê. O que Deus quer ouvir de mim aqui? Por que Deus precisava me trazer para tão perto para ouvir a minha voz em algo que eu não tenha dito antes? E talvez seja essa confissão no nosso coração. Deus, eu tenho agido em desconformidade com a tua lei. Eu não tenho sido o marido que o Senhor me manda ser. Eu não tenho sido o pai que o Senhor me manda ser. Eu não tenho sido a esposa, a mãe que o Senhor me manda ser. Eu não tenho sido o pastor, o empregado, o patrão. Um segundo recurso nesses vales sombrios é abrir o nosso coração diante do Senhor. Não desperdice as suas crises falando de você mesmo. Como se o mundo girasse em torno de você e como se Deus tivesse um compromisso somente com você a te conduzir nesses lugares. Quantas pessoas são afetadas diretamente com cada escolha nossa? No mínimo, a nossa família de maneira mais direta, esposa, marido, filhos. Nesses vales sombrios, o Senhor nos chama para pensar nisso também. Davi estava pagando caro pelas suas escolhas, pelos seus próprios pecados e pelos pecados de outras pessoas. Absalão, seu filho, era um daqueles que nós aprendemos lá em 1 Reis. Lembra, logo no comecinho do livro, que Davi era um péssimo pai? Nenhum dos seus filhos terminou a vida bem. Nenhum deles. Nós estamos acompanhando, domingo que vem vamos retornar a nossa conversa sobre a vida de Salomão. Ele está começando a degringolar no seu caminho. Davi pagando por isso. Às vezes a gente olha, caminhando em meio a um vale de dificuldade, e começa a se perguntar, o que está acontecendo? Até que Deus começa a falar. O que está acontecendo é isso, 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 isso. Minha primeira pergunta é, que tipo de aflição tem conduzido o seu coração ao vale da sombra e da morte? A minha segunda pergunta é, que tipo de orações você tem feito enquanto está no vale da sombra e da morte? Será que você ora para Deus te tirar de lá o mais rápido possível? Ou você ora para Deus te ensinar e para que você tenha capacidade de aprender o máximo possível enquanto está lá? O vale da sombra e da morte é um lugar de ensino e não de abandono. Os vales difíceis, escuros, sombrios e frios da vida não são um lugar onde a gente experimenta o completo abandono de Deus. Muito pelo contrário. São lugares de aprendizado. E como a gente aprende bem quando está sofrendo, não é? A gente ora mais quando o filho está doente. A gente lê mais a Bíblia quando está com crise financeira. A gente é mais manso quando está passando por dificuldades. Não é por acaso. E não deveria ser assim. Nós deveríamos nutrir essas qualidades que são trazidas afora durante esses vales em toda a nossa vida. Deus não é um líder sádico que gosta de nos ver sofrer. Deus é um pastor bondoso. Precisamos lembrar que a máxima de que nada vai me faltar continua valendo no vale da sombra e da morte. Quando nós lemos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente acha que pastos verdejantes e águas tranquilas são recursos. Não, são cenários. Assim como o vale da sombra e da morte é um cenário que você teremos que passar ainda muitas e muitas vezes na vida. Eu lembro de um aconselhamento, /encorajamento, /para de chorar, que nem foi eu que ouvi, foi o André. Isso é só uma marolinha que respingou no teu barco. Ondas maiores virão. E como vai estar o nosso coração quando essas ondas maiores virão? Você acha que o seu filho está numa fase difícil porque ele não está comendo bem, porque vive doente, porque está dormindo pouco? Espera chegar a adolescência. Ondas maiores virão. E onde vai estar o nosso coração? Onde está o nosso coração?
E o que nós vamos dizer para os nossos filhos quando for a vez deles passarem por esses vales? E talvez alguns de nós estamos, inclusive, presenciando isso acontecer agora. O que a gente diz quando está no vale da sombra e da morte? Abraça o caos, abraça o medo e sorri? Não. Lembra da vale do cajado. Lembra que vale da sombra e da morte é só cenário. Ainda é vereda de justiça para nós. E a minha terceira pergunta para você hoje é: qual é o seu vale da sombra e da morte? É a sua vida financeira? É o seu casamento? É o seu relacionamento com alguém muito próximo a você? É o futuro? Medo de morrer? Medo de ficar velho? Do que você tem medo? O que faz você temer o futuro? Que tipo de pensamento que quando entra no seu coração te faz entrar numa espiral do mal? Num vale escuro e você acha que você se sente abandonado? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, inclusive de momentos preciosos e didáticos de ensino. Ele continua sendo o Deus provedor e que não deixa nada faltar, mesmo quando nos encontramos nesses vales sombrios de morte. Como é possível continuar amando a Deus e nos apegando com esperança no amor dele enquanto caminhamos por vales sombrios? Em primeiro lugar, ore mais. O primeiro convite que Deus faz a nós quando nos leva a esses vales sombrios é o convite da oração. Ore mais. Ore até que você tenha orado. Ore até que você não tenha outro recurso. Pais, quantas vezes você ora pelo casamento dos seus filhos? Se ele for um menino, para que ele encontre uma esposa, uma mulher valorosa, que ame a Deus. Se menina, para que ela case com um homem de Deus. Nós oramos por isso. Nós já colocamos isso diante do Senhor. Nós oramos por outras fases que virão. Oramos pela conversão, pelo coração, pelos amigos, pelos lugares que nós não estamos juntos, pelas amizades que nós achamos que são ameaçadoras ao futuro deles. Quem olha pelos nossos filhos quando a gente não está perto? Quem é o professor que o nosso filho mais ouve? Quem é o amigo que ele mais considera? Do que ele tem medo? O que ele mais gosta? A quem ele mais ama? Tudo isso deveria estar presente nas nossas orações. Uma outra pergunta é o quanto você ora pelo seu casamento, pelo seu esposo, pela sua esposa. Se não é de maneira incessante, está errado. Ora por esse coração. Tantas mudanças que a gente tem tentado conquistar no grito, no bico, em tantas outras coisas, que deveriam ser batalhas travadas de joelhos no chão. Você ora de maneira incessante pelo teu marido. Aquilo que você reclama para ele, quando ele chega do trabalho, você fala para Deus quando você vai dormir? Aquilo que a gente quer ver de mudança, nós falamos? Quanto você ora pelo seu marido, pela sua esposa? É um chamado para nós. Quanto você ora por essa igreja? Talvez o Senhor nos queira compartilhando momentos como esse pelos próximos 40 anos. Talvez a esposa do meu filho esteja aqui. O marido dela também. Nós oramos pelo nosso relacionamento, pelos nossos sonhos, pelos nossos planos, pelas pessoas que ainda virão, pelas pessoas que nós mesmos iremos alcançar aqui. Eu, como pastor dessa igreja, claro que eu sonho em batizar todos esses meninos, casar, batizar os meninos dele, aí depois parar porque eu vou estar velho. Nós oramos por isso. Pela profissão. Quando vier a fase de começar a se sentir interessado por outros e outras, nós oramos por isso.
Por que esperar chegar nesse vale para passar por essa experiência? Por que não se antecipar? Por que não começar agora a orar por esse futuro que está logo aí? Eu estava falando com o André agora há pouco. André, olha o tamanho que estão essas crianças já. O tempo está passando. Alguns deles já não cabem mais no nosso colo. Dá um medo, né? Não tem mais bebê em casa. A não ser que a Gabi queira me dar o Pedrinho, mas tá difícil. O William já não se importa mais tanto se eu brinco com ele ou não. Ele some pela propriedade, eu não sei onde ele está. Começou a perder os dentes. E aí? Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim, não tem nenhum vale, nenhuma sombra, não tem nenhuma morte imediata. Não espere chegar nesse momento para a gente começar a orar, para começar a nos dedicar. Uma outra chamada de atenção para nós em relação ao vale da sombra e da morte é que a gente pode, de vez em quando, olhar para o lado. Talvez tenha alguém do seu lado passando por uma experiência dessa que você já passou e você pode muito bem investir nessa vida. A gente se fecha tanto nos nossos círculos, nas nossas vontades, nos nossos desejos, que parece que não sobra espaço para ver, perceber o sofrimento do outro. Você ora pelas pessoas dessa igreja? Você sabe pelo que elas precisam de oração? Você sabe pelo que elas têm orado? Que aflição tem rondado o coração do seu melhor amigo? A gente hoje tem muitos recursos à mão. O telefone de um profissional, o telefone disso, um remédio. E eu vejo pouco nós nos comprometendo em oração. Cara, essa semana eu dormi mal. Toma tal remedinho, vamos trocar isso por... Cara, eu vou orar por você. Vamos orar agora. Vamos parar e orar agora. Não espere chegar ao cenário do vale para que a gente tome esse exemplo como um modelo de procedimento. O Senhor continua sendo nosso pastor, mesmo quando somos conduzidos pelo vale da sombra e da morte. Por fim, a nossa última oração é uma oração de confiança, sabendo que Ele cuida do nosso coração em todos os momentos da nossa vida. Por mais escuro que seja o vale, por mais difícil que seja a tempestade, o Senhor tem conduzido o nosso coração. E, meu amigo, minha amiga, não há vale escuro suficiente que consiga apagar ou esconder a luz do Senhor que brilha cada dia mais e mais. O Senhor está nos chamando para abrir os nossos olhos e olhar para tanta coisa que Ele quer fazer através de nós e apesar de nós. Para isso, nós precisamos ser mais úteis enquanto passamos por esses vales. É por isso que esse salmo, esse poema começa falando da proteção e da presença do Supremo Pastor, para depois começar a citar cenários em que esse Supremo Pastor nos conduz. Amanhã nós vamos ver o final do dia. O que acontece no final do dia de um pastor e o seu cuidado sobre as suas ovelhas. Quando a luz apaga e ele não tem nada a fazer a não ser conduzir essas ovelhas de volta para o aprisco, para que elas possam descansar e gozar do cuidado dele. Ainda é tardezinha. Ainda é tardezinha. E o Senhor está nos chamando para acalmar e orar. Para sentar e orar. E talvez eu falei de um monte de exemplos de sombra, de vale, e a maior sombra e vale que existe é o seu próprio coração, perdido nas trevas do pecado, sem um Deus para clamar, sem um Jesus para clamar. Talvez você acabou de cantar a plenos pulmões, gritando nada além do sangue, isso é nada além de uma expressão na sua boca. E o que eu tenho para dizer é que esse vale, ele perde completamente o sentido quando a luz do Senhor brilha diante dos nossos olhos. Quando Cristo ressurreto
como nós cantamos e falamos hoje de manhã, aquele túmulo vazio abre os nossos olhos para a eternidade. Senhor Jesus, apaga completamente as trevas do nosso coração, brilhando a sua luz com o seu poder e o seu sangue, nos limpando e nos salvando. Paulo diz em Romanos que todo ser humano é um pecador miserável e não tem nada que mude essa situação. Paulo diz muito claramente que a única maneira de transformar esse estado de pecaminosidade é através do sangue de Jesus. Boas ações não levam ninguém para o céu. Boas intenções não levam ninguém para o céu. Boa religião não leva ninguém para o céu. Bom coração não leva ninguém para o céu. Mas somente o sangue de Jesus, que nos alcança de maneira imerecida. Nós nem merecemos. E talvez você esteja me ouvindo falar e pensando, eu sou isso aí mesmo. Eu sou isso aí mesmo e eu preciso desse Salvador. E é sobre esse que eu estou falando nessa noite. Aquele que venceu a morte e aquele que ressuscitou para a nossa glorificação. Paulo, no mesmo livro de Romanos, apresenta a causa do Evangelho como uma questão judicial. Há um supremo juiz que é Deus, o julgador e vingador de todas as causas. Esse juiz está profundamente irado contra o pecado e, consequentemente, contra o pecador. E todo homem está condenado diante dele. Então chega o Senhor Jesus diante dele. Ele não apresenta um caso de inocência, mas de justificação. Ele diz, eles são sim pecadores. Você é sim culpado, mas eu vou pagar a pena no seu lugar. Imagina, alguém que se oferece para pagar a pena do crime que outra pessoa cometeu, de maneira que essa pessoa se torne justificada para todo sempre, para toda eternidade. Para nos livrar dessa condição, desse vale sombrio do nosso próprio coração. É esse sangue que verteu sobre nós e que nos livra dessa condenação. O sacrifício de Jesus foi por mim, foi por você e foi de uma vez por todas. E você que está ouvindo pela primeira vez essa mensagem e o seu coração está batendo mais forte, eu quero te convidar a baixar sua cabeça. Talvez hoje seja o dia e que o Senhor te convida a reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Talvez seja hoje o dia em que você vai dizer, Senhor Jesus, eu sou esse pecador que o Wallace acabou de falar. Senhor Jesus, eu preciso dessa salvação que ele acabou de dizer. E eu reconheço que somente o Senhor Jesus é o meu Salvador, o meu libertador. Ele morreu no meu lugar e nada além do seu sangue, nada além do seu sangue poderia me livrar. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor usou esse vale escuro e profundo para convencer os nossos corações de que o Supremo Pastor continua ao nosso lado. Amém. Em Apocalipse. Tá, só. Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12 diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz:
digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. 7 anos atrás, eu provocava o coração do pastor Wallace, dizendo: nós precisamos começar uma igreja nessa cidade. Nós precisamos ser uma opção bíblica para aqueles que precisam conhecer do Senhor. E ele, depois de orar e pedir conselhos, entendeu que essa era a vontade de Deus. E nós começamos. Eu, ele, Vado. Logo o Senhor trouxe o Vitor. E hoje, durante o louvor, como é difícil não me emocionar vendo vocês aqui louvando e glorificando ao Senhor. Eu não imaginava que nós chegaríamos aqui. E eu creio que Deus tem muito mais, não sei o quanto, mas o coração transborda de alegria por poder olhar para cada um de vocês e dizer: nós somos irmãos em Cristo. Nós somos família de Deus. E nós assim o somos porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E nós depositamos nele a nossa fé. E eu queria te convidar a fazer uma bagunça santa aqui. Vamos fazer um círculo. E nós vamos juntos tomar a ceia. Irmãos, só um detalhe que eu esqueci de mencionar. Começamos a igreja, eu e o pastor Wallace éramos cabeludos. O pastor Wallace tinha uma franjinha. E o ministério fez isso com a gente. Na verdade, o Wallace tem 18 anos. Mas é uma alegria poder juntos celebrarmos a nova vida que temos em Cristo Jesus. E eu quero te pedir para que você pegue um e passe, e juntos nós vamos cantar e celebrar a nova vida que temos em Cristo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração.
salvação, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Do início novamente, vamos cantar essa canção. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, está o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre dos pecados. Eu sou livre. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Por isso, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Cante novamente. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos todos juntos comer do pão e tomar do cálice.
Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, pessoal. Semana que vem, nós vamos ter batismo. Se você fez essa oração que eu falei aqui, se hoje foi um dia que você reconheceu nessa situação, procure a gente. Nós queremos te batizar. Vai ser um privilégio para nós participar desse momento. Semana que vem na missão, logo após o culto, a gente vai todo mundo para a missão para ter esse momento muito gostoso. É um dia de festa para a igreja em que nós acompanhamos alguns irmãos reconhecendo publicamente a sua fé em Jesus. Para nós é um motivo de orgulho, de grande alegria na nossa igreja. Então, conto com todo mundo lá. Convide pessoas, é um momento muito bonito. A gente celebra a vida de Jesus e depois celebramos a nossa comunhão como igreja. Amém? Qual que é a programação agora? Carimbau, vamos ver como é que está o tempo lá fora. Aí a gente conversa sobre esse carimbau. Amém?